Quarta-feira, 6 de novembro de 2013, o TV Jornal está no ar. Confira os destaques. Olívio Scamatti sai do Centro de Detenção Provisória de São José do Rio Preto depois de ficar 6 meses preso. Advogado do empresário concede entrevista exclusiva. Nos próximos dias, ele deve definir estratégias para a defesa de Scamatti. Programa Ciências Sem Fronteiras está com inscrições abertas. Na edição passada, 3 alunos da Unifev foram selecionados. É agora no TV Jornal. Boa noite. Nós começamos esta edição do TV Jornal falando sobre a máfia do asfalto. Como adiantamos ontem, o empresário Olívio Scamatti, preso há 6 meses, saiu ontem do Centro de Detenção Provisória de São José do Rio Preto. Scamatti é acusado de chefiar o grupo que fraudava licitações. As bancas de jornal amanheceram assim em Votuporanga, com o habeas corpus de Olívio Scamatti estampado nas capas dos 3 veículos impressos da cidade. O empresário foi preso no dia 18 de abril, acusado pelo Ministério Público de ser o mandante da máfia do asfalto. Ele permaneceu durante 6 meses no Centro de Detenção Provisória de São José do Rio Preto. E durante esta semana, novidades nas investigações fizeram com que a Justiça determinasse o bloqueio de mais de 5 milhões de reais em bens pertencentes a ele. Com este bloqueio, a população teme que as obras das centenas de casas construídas pela empresa Scamatti Seller sejam paralisadas. Olha, se parar, eu vou ficar muito triste. Apesar que eu já estou, né? Quando eu fiquei sabendo disso, nossa, eu fiquei por terra. E vamos ver se agora, como eu já disse, ele toma juízo, né? Porque eu estou esperando a minha casinha. O empresário foi solto por volta das 7 horas da noite de terça-feira. E durante a manhã desta quarta-feira, o comentário na cidade era sobre a fraude milionária. Com opiniões divididas, a população falou sobre o assunto. Eles eram de família boa, eu admirei acontecer isso, porque eles sempre foram honestos. Eu não sei, na minha opinião, eu concordo dele estar solto. Eu não sou contra a justiça nem nada. O cara faz coisa errada, ainda sai. Essa nossa lei não tá boa não, gente. Tá difícil. Porque tanta coisa a gente fica sabendo deles, não concordo, imagina. Como vimos na reportagem, a Justiça já tinha determinado o bloqueio de mais de 5 milhões em bens que pertencem ao empresário de Votuporanga. O pedido foi feito pelos promotores do GAECO. Segundo investigações, mesmo com a intervenção judicial na construtora de Scamatti, bens estavam sendo transferidos para outra empresa, numa tentativa de driblar a justiça. E ainda nesta edição, uma entrevista exclusiva com o advogado do grupo Scamatti, Alberto Zacarias Toron. A sessão da Câmara de Vereadores de São José do Rio Preto terminou em confusão e pancadaria ontem à noite, após os vereadores arquivarem pedidos de abertura de uma comissão processante para investigar quebra de decoro do vereador Fábio Marcondes. 4 pessoas foram presas. Uma quadrilha fortemente armada explodiu 4 caixas eletrônicos de 2 agências bancárias hoje de madrugada em Irapuã. O crime ocorreu por volta das 4 horas. A suspeita é que pelo menos 10 pessoas tenham participado da ação. Um acidente deixou o trânsito lento no início da manhã desta quarta-feira na rodovia Washington Luiz, em São José do Rio Preto, no sentido capital interior. O motorista de um carro perdeu o controle da direção depois de ser fechado por outro veículo. Ele rodou na pista e foi atingido por uma caminhonete que capotou. Uma pessoa ficou ferida. E a leishmaniose continua preocupando a população. Agora, uma decisão do Supremo Tribunal Federal pode dar mais esperança para os donos dos cachorros que são contaminados, já que a eutanásia pode não ser a única opção de tratamento.
Uma liberação do Supremo Tribunal Federal que libera tratamento para cachorros com leishmaniose tem movimentado profissionais da saúde e defensores de animais. Só que, de acordo com o médico veterinário da Secretaria Municipal de Saúde, o tratamento ainda não foi liberado e a única alternativa até o momento é a eutanásia. No momento, nós não temos nenhum tipo de tratamento que seja eficaz e que até leve à cura parasitológica do animal. Este médico veterinário não é a favor da eutanásia. Segundo ele, a decisão do Supremo Tribunal liberou o tratamento, mas ainda não está sendo promovido porque o Conselho Federal de Medicina Veterinária ainda não aceitou a decisão. O que está ainda com a parte burocrática é a parte do Conselho. O Conselho Regional de Medicina Veterinária ainda não está autorizando o tratamento. Eu sou a favor do tratamento. Em vários países já existe o tratamento há bastante tempo. É sabido que o tratamento funciona, que os animais têm a cura clínica. Tá? O animal não apresenta recidiva, some toda a sintomatologia. O animal tratado não fica infectante, então não vai passar a doença nem para outros cães, nem para outros humanos. Em Votuporanga, a SPAVO, Sociedade Protetora dos Animais, é responsável por preservar a vida dos animais. Para a vice-presidente, a eutanásia não é o melhor caminho. Nós acreditamos que as pesquisas científicas vêm avançando, sabemos que no exterior a doença é tratada e se existem formas de tratamentos, é claro que nós vamos optar pelo tratamento do animal. A decisão do ministro Joaquim Barbosa, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, ela foi baseada no artigo 225 da Constituição Federal. Existe no artigo 1º, item 7, diz que é dever do poder público, cabe ao poder público e à sociedade em geral também, cuidar dos animais. A leishmaniose tem preocupado profissionais da saúde de todo o país e em Votuporanga não é diferente. Só neste ano, mais de 600 cachorros foram contaminados pela doença e a melhor maneira de preveni-la é manter quintais e terrenos limpos. Votuporanga realiza um trabalho assim, até para as entidades estaduais, um dos melhores trabalhos do estado de São Paulo, mas infelizmente, como uma parcela da população não realiza a sua parte, que seria principalmente de limpeza de quintais, a gente tem que lutar ainda contra essa doença. E ainda falando de leishmaniose, a Unifev vai promover uma capacitação em parceria com o Instituto Adolfo Lutz e a Prefeitura. Os alunos que tiverem interesse em participar devem comparecer na Central de Relacionamento até segunda-feira. E no próximo bloco, você confere uma entrevista exclusiva com o advogado de Olívio Scamatti. E ainda, programa Ciência Sem Fronteiras segue com inscrições abertas até o fim deste mês. Saiba como participar já já. Voltamos a falar sobre o empresário Olívio Scamatti, que foi solto ontem depois de ficar 6 meses preso. Com exclusividade, nós conversamos por telefone com o advogado Alberto Zacarias Toron. Ele conseguiu fazer a justiça acatar 3 habeas corpus para libertar o empresário. Olívio Scamatti deixou o Centro de Detenção Provisória de São José do Rio Preto nesta terça-feira por volta das 7 horas da noite. Ele conseguiu habeas corpus no Tribunal Regional Federal, que comunicou à Vara de Jales, que autorizou a soltura de Olívio. Em entrevista, o advogado Alberto Toron, que está em São Paulo, disse que foram 3 pedidos acatados pela Justiça. Na verdade, foram concedidas ontem 3 ordens de habeas corpus. A primeira delas para determinar que a Justiça Federal em Jales promova a transcrição integral de todas as conversas telefônicas que a denúncia, que é a acusação formulada pelo Ministério Público, referiu na peça acusatória. Então, essa foi a primeira providência que o Tribunal Regional Federal determinou em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. A segunda determinação do Tribunal Regional Federal
é no sentido de que a ação penal que tramita na Justiça Federal de Jales seja parcialmente trancada no que diz com um crime de falsidade ideológica. Apenas para lembrar, os amigos que nos ouvem, havia uma acusação do Ministério Público Federal no sentido de que todas aquelas empresas e os seus diretores que participaram da licitação, de 2 licitações em Auriflama, eles teriam se omitido criminosamente ao deixar de mencionar num determinado documento que as empresas seriam do mesmo grupo. Havia 2 problemas nessa denúncia. Primeiro, não se dizia qual era o documento. E depois, como observou muito bem o desembargador José Lunardelli, da primeira turma do Tribunal Regional Federal de São Paulo, não há nenhuma exigência legal que obrigue as empresas a declarar que pertencem ao mesmo grupo. Ao contrário, empresas do mesmo grupo podem participar de uma mesma licitação. Então o tribunal trancou e extinguiu parte da ação penal no que diz com o crime de falsidade ideológica. Nesse momento, o relator pede a palavra e propõe que, com um trancamento parcial da ação penal, se conceda habeas corpus para o senhor Olívio para ver finda a prisão preventiva ao qual ele estava submetido. Eu acho que a prisão preventiva dele foi uma grande injustiça, principalmente porque todas as outras pessoas estavam em liberdade. A justiça demorou para reconhecer que não havia justa causa para a prisão do senhor Olívio. Felizmente, esse reconhecimento veio, nós ficamos, enfim, felizes com o resultado e esperamos que agora, no curso da ação penal, nós possamos mostrar a total inocência de todos os acusados. E ainda nesta edição, mais informações sobre as estratégias de defesa que serão definidas no processo que aponta Olívio Scamatti como chefe de um grupo acusado de fraudar licitações. Confira agora como fica o tempo amanhã. Uma frente fria espalha muitas nuvens pela região sudeste. Nesta quinta-feira, podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 30 e 16 graus. Neste momento, Votuporanga registra 24 graus. E você já pensou em concluir os estudos em outro país? 3 alunos da Unifev já estão participando do programa Ciências Sem Fronteiras. Agora, o Ministério da Educação está em busca de novos universitários. Quem quiser participar tem até o próximo dia 29 para fazer as inscrições. Maicon, estudante de Química da Unifev, mora e estuda nos Estados Unidos. Ele está em Ohio, na Xavier University, desde agosto deste ano, graças ao programa Ciências Sem Fronteiras. Quando retornar para o Brasil, entre dezembro do ano que vem e janeiro de 2015, voltará formado em uma das principais universidades de toda a América. Eu vou para a universidade aqui, eu agora estou fazendo um curso de inglês. Próximo semestre eu vou estar fazendo uma ponte, que é o curso de inglês, mais o curso de química, né? Mas agora, que é só curso de inglês, eu começo às 6 da manhã, eu começo às 6, e minhas aulas começam aí às 8, minhas aulas se estendem até às 3 da tarde, eu começo minha tarefa, minha lição de casa, porque aqui é dessa maneira, aqui os professores, eles não dão aula. Você faz a sua lição de casa e no outro dia você entrega essa lição de casa, eles te dão a lição de casa antiga, você vai corrigir os seus erros, e você vai ver comentários ali sobre aquilo que você já fez. O professor é só um instrumento. Nessas imagens gravadas por Maicon, o estudante mostra um pouco da universidade que está atualmente. Xavier foi fundada em 1831 e possui mais de 6.000 alunos matriculados em graduação e pós-graduação. A universidade está entre as 4 melhores do país e entre as melhores da América. Lívia foi selecionada para continuar os estudos em sistemas de informação no Canadá.
A estudante deve embarcar para esse novo desafio nos próximos meses. Lá ela vai estudar com pessoas de outros países e ganhar mais conhecimento para a carreira profissional. A gente espera que dê tudo certo e que venham muitas experiências novas e que ajudem a gente a melhorar. Além de Maicon, Lívia e Rafael da Unifev, outros estudantes brasileiros foram selecionados para participar do programa Ciências Sem Fronteiras, que prevê a utilização de até 101 mil bolsas em 4 anos para promover intercâmbio. Assim, alunos de graduação e pós-graduação podem fazer estágio em outros países com o objetivo de manter contato com sistemas educacionais competitivos em relação à tecnologia e inovação. O Ministério da Educação libera bolsas de estudo para os alunos de graduação e de pós-graduação, para que eles possam ir para outros países, né, e frequentarem laboratórios de pesquisa e desenvolvimento de outras universidades. Com isso, os alunos, ao retornarem ao país, trazem consigo esse conhecimento, esse know-how, esse desenvolvimento, para que isso se difunda dentro do nosso país. As inscrições para o programa Ciências Sem Fronteiras seguem até o próximo dia 29. Para esta edição, referente a 2014, estão sendo disponibilizadas vagas para o desenvolvimento acadêmico em 17 países. São eles: Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, Suécia, Noruega, Irlanda, China, Japão, Bélgica, Canadá, Coreia do Sul, Espanha, Finlândia, Holanda, Nova Zelândia e Reino Unido. Para participar, o candidato tem que ser brasileiro ou naturalizado, estar regularmente matriculado em um dos cursos referente às áreas prioritárias do programa Ciências Sem Fronteiras e ter bom desempenho acadêmico. Também é preciso ter obtido no mínimo 600 pontos no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, a partir de 2009, e ter concluído no mínimo 20% ou no máximo 90% do currículo previsto para o curso de graduação. O nosso aluno da Unifev, ele tem muitos benefícios em estar aqui para participar do programa. Primeiro que a Unifev, por aqui, seleciona os candidatos. Então, a Unifev é um centro universitário homologado pelo Ciências Sem Fronteiras. Então, a primeira seleção que os alunos são expostos é feita por aqui. A segunda coisa importante é que o aluno da Unifev, ele participa de alguns programas aqui, tem a oportunidade de participar, por exemplo, do PIBID, e tanto o CNPq quanto a CAPES, que seleciona os alunos, preferem oferecer as bolsas para esses alunos que possuem esse programa. Então essa também é uma grande vantagem para os nossos alunos. Para quem tem a oportunidade de participar, esse é o momento de conquistar mais conhecimento profissional, aliando a adaptação em lugar com língua e cultura totalmente diferentes, com os conhecimentos adquiridos em grandes potências. Eu acredito que profissionalmente eu devo crescer muito e, quem sabe, conseguir um futuro profissional muito melhor do que eu já imaginava que seria, com um mercado de trabalho mais aberto para mim. Vale muito a pena isso. Eu vou dizer que, por mais que às vezes seja um pouco complicado, porque, como eu disse anteriormente, a documentação é rígida, você tem o seu prazo é curto, você tem que correr atrás, mas vale muito a pena. Programa bem legal, né? E se você se interessou, o site do programa é o cienciasemfronteiras.gov.br. E no próximo bloco, o advogado de Olívio Scamatti deve traçar estratégias para defender o empresário. Nós voltamos já. O Espaço Empresarial Davi Mendonça Pontes realiza neste fim de semana o 9º Feirão de Fábricas. A edição acontece no Ginásio de Esportes Mário Covas, que fica na rua Sebastião Lima Braga, número 3010, no Residencial Prado. Na sexta-feira, o feirão será das 5 horas da tarde às 10 horas da noite
e no sábado das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde. Voltamos a falar sobre o empresário Olívio Scamatti. Ainda durante a entrevista que concedeu hoje pela manhã para a nossa equipe, o advogado Alberto Zacarias Toron diz que vai se reunir com o empresário para traçar as estratégias da defesa. Apesar de defender o empresário, Alberto Zacarias Toron ainda não se encontrou pessoalmente com ele. Olívio Scamatti foi preso no dia 9 de abril durante a Operação Fratelli. O empresário é apontado pelo Ministério Público como chefe de um grupo que fraudava licitações. O dinheiro era destinado à região por meio de emendas parlamentares ao orçamento da União. Segundo as investigações, as licitações eram direcionadas, as obras superfaturadas e o lucro era dividido entre os integrantes do esquema. Em nenhuma dessas ações se acusa qualquer das empresas vencedoras de ter superfaturado as obras. Em nenhuma dessas ações se acusa as empresas de não ter feito as obras. Quando se fala que houve fraude ao caráter competitivo nas licitações, no nosso modo de entender, esse é um grande equívoco do Ministério Público Federal e nós vamos mostrar que não houve nenhuma fraude em lugar nenhum. Apenas isso demanda algum tempo e nós esperamos que durante o transcurso da ação penal seja possível mostrar a total lisura nos procedimentos adotados pelas diferentes empresas. Alberto Toron também falou sobre as recentes denúncias que renderam um bloqueio de 5 milhões de reais em bens de Olívio Scamatti. Segundo promotores do GAECO, bens estavam sendo transferidos para uma outra empresa, na tentativa de enganar a justiça. Esse fato só me chegou ao conhecimento na data de ontem. E ontem foi um dia muito movimentado. Passei praticamente a tarde inteira no Tribunal Regional Federal. Não tive contato ainda com o Olívio depois que ele saiu da cadeia. O que é importante lembrar é que não são todos os bens do senhor Olívio que estão em indisponibilidade. Ora, os bens que não estão indisponíveis podem ser objeto de transação, sobretudo quando se trata de dívida anterior e para saldar essas dívidas. De qualquer modo, eu quero me acercar melhor, me inteirar melhor desses fatos para que nós possamos nos manifestar e esclarecer tanto o juiz quanto a opinião pública. Com a liberdade de Olívio Scamatti concedida pela Justiça, a defesa se prepara agora para um trabalho de esclarecimento à opinião pública. O advogado deve se encontrar com o empresário para tratar as próximas estratégias a partir de agora. Olha, com o Olívio fora da prisão, o meu primeiro passo vai ser me reunir com ele e com toda a família para a gente estabelecer agora não só uma estratégia mais clara de atuação, sobretudo porque a ação penal não é a mesma. Agora a gente tem só a fraude ao caráter competitivo da licitação e a questão do bando e quadrilha, que no meu modo de ver não existe. De qualquer modo, além disso, nós vamos estabelecer uma linha de conduta para que a opinião pública fique permanentemente. Nós entramos em contato com o promotor do GAECO, Evandro Ornelas Leal, mas fomos informados que o GAECO não vai se manifestar sobre a liberação do empresário. Tentamos contato também com a Justiça Federal de Jales, que concedeu o habeas corpus, mas o juiz Márcio Mesquita, da primeira vara, não foi encontrado para falar sobre este assunto. E a Receita Federal abre sexta-feira a consulta ao 6º lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2013, com ano base 2012. Também será liberada a consulta a lotes residuais das declarações realizadas entre 2008 e o ano passado. E a gente fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.